inspira, para pessoas que você sabe que precisam e necessitam receber, né, esse conteúdo de restauração, de cura. Então, aproveita esse minuto que a gente está começando e envia para as pessoas que você conhece, para que a gente possa alcançar e abençoar mais famílias. É verdade, é verdade. E o tema de hoje, como a apóstola Deja compartilhou, o tema de hoje é lembrando das nossas diferenças. E essas diferenças estão relacionadas às nossas origens. E Com tem uma certeza. perguntinha básica bem aqui, eu gostaria que ela fizesse para eu responder essa pergunta. De onde você veio? De onde eu vim? Eu vim do pó. E você, de onde você veio? Eu vim do jardim. Ela veio do jardim. Então, nós vamos falar um pouco sobre as nossas origens. As nossas características, elas estão fundamentadas nas nossas origens. Né? Nossos pensamentos, nossos comportamentos, né? A nossa personalidade, nosso perfil, né? Sempre vai estar relacionado às nossas origens. E a nossa origem? Qual é a nossa origem? Eu vou passar aqui para você esse texto que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e alguns textos separados. Diz assim, ó, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando-o uma alma vivente. E no versículo 15 diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Versículo 21 diz assim, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Rapidinho, eu vou ter que interromper. As pessoas estão aqui no chat dizendo, já está normal? Que está sem áudio. Ok? Todo mundo está ouvindo aí agora? Faz um sinalzinho aí. Márcia Aparecida Batista, lá de Belo Horizonte. Ednésio. Agora tá ok. Tudo ok. Tivemos Prontinho. que interromper, né? Eu vi as mensagens aqui. Ao vivo faz parte. Vamos lá. Então, eu vou repetir o texto novamente para a gente pegar o contexto. Gênesis capítulo 2, 7 diz, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando-o uma alma vivente. Versículo 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Esse texto, de acordo com a Bíblia, mostra as nossas origens, mostra de onde nós fomos formados, onde nós fomos gerados. O homem foi gerado do pó. O homem foi gerado em um lugar, né? Quando a gente fala, a gente se reporta ao pó da terra, a gente percebe que é um lugar seco, um lugar árido, um lugar que não tem umidade, né? Porque se tinha pó, não tinha, né, umidade, não tinha água, era um lugar seco. E a gente pode até se referir ao aspecto de um deserto, um lugar pedregoso, um lugar árido. Então, o homem foi criado dessa matéria-prima. E essas características da matéria-prima está inserida no homem, que ele foi formado desse produto. Né? E a mulher, como está escrito, a mulher foi formada da costela do homem, mas ela foi formada em um ambiente diferente. Ela foi formada no jardim. Deus tinha preparado um jardim, tirou o homem lá do deserto, do pó, colocou o homem no jardim, e o homem, quando viu lá a sombra, a água fresca, ele deitou e dormiu. Né? Dormiu num sono profundo, e Deus ali aproveitou aquele momento e tirou dele uma costela e transformou essa costela em uma esposa, em uma mulher, e entregou para esse homem.
Então, os ambientes são diferentes. O ambiente árido, que o homem foi formado, e o jardim, né, que a mulher foi formada. Então, a mulher, ela é osso do osso, né, daquele varão, daquele homem, e carne da carne dele. Mas ela foi criada em um ambiente, né, ela foi gerada por Deus em um ambiente diferente do que o homem foi criado. E quando Deus pega essa mulher e leva para Adão, né, a palavra diz que Adão dá um nome a essa mulher, chama de Eva, e ele diz: esta é varoa, esta é uma varoa, osso do meu osso, carne da Carne da minha minha carne. carne. E ele já começou, né, já começou errado ali o relacionamento, sem romantismo nenhum, né, porque quase nenhuma mulher gosta de ser chamada de varoa, de patroa, de madame, de dona, né? A apóstola Deja não suporta, né, quando chama ela de patroa, né? Às vezes chega alguém lá em casa assim que não conhece, fala assim: "Eu quero falar fala com a patroa aí se ela concorda, fala com a patroa se ela aceita". Então esses adjetivos como varoa, patroa, né, não geram um clima romântico, né? Na realidade, algumas mulheres têm até resistência a esse tipo de Sim, tratamento. sim. É claro que a gente está fazendo, parafraseando aqui, né? Parafraseando com isso. Porque a gente sabe e conhece o entendimento da palavra varoa, que também significa macia, né? Então, a mulher, embora tenha sido criada de uma matéria-prima muito rígida, ela é macia em sua origem. Mas, com certeza, ser chamada de varoa, patroa, não é inspirador. Não é inspirador. Então, Adão e Eva estavam ali no jardim, o primeiro encontro, o primeiro momento. A gente fica, às vezes, imaginando a beleza dessa mulher, né? E do Sim, é homem verdade. também, a beleza física que eles tinham, né? Então, os seus corações estavam ali abertos para se amarem, né? Um sentimento que eles nunca tinham tido antes, nem Verdade. Adão. Adão estava acostumado a ver os animais ali, é, ficar no jardim cuidando dos animais e fazendo tudo o que ele tinha que fazer, que a gente às vezes fica perguntando o que será que Adão fazia sozinho no jardim sem Eva do lado, não é? Então, eles estavam ali num ambiente diferente e com seus corações abertos para viver o novo, o sentimento que Deus tinha planejado para eles, né? Mas algo aconteceu, né? Algo aconteceu ali no Jardim do Éden. E esse pecado, né? O pecado original ali começou a mudar, né? A mudar o comportamento deles. Eles descobriram que eles eram diferentes, que tinham diferenças de personalidade, diferença de sentimentos, né? Que eles pensavam diferente um do outro, e a partir daquele momento, né, essas diferenças que eles descobriram, eles perceberam que isso não era bom, né? Assim como não é bom nos dias de hoje, né? Nós não conseguimos lidar com tanto equilíbrio, né, as diferenças que existem entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. E essas diferenças é que vêm causando os conflitos dentro do matrimônio, os conflitos dentro da família, né, porque nós somos produtos de matérias diferentes, né? Uhum. Então eu penso diferente, eu ajo diferente, eu me comporto diferente e, e ela também. E nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças. Bom, depois do pecado, nós começamos a viver uma outra história, né? A humanidade começou a viver uma outra história. E eu acredito que depois do pecado, as diferenças foram expostas para eles,
né? Porque até então não se vê nenhum tipo de situação na palavra em que as diferenças fossem tidas como ruim, porque eles eram diferentes, mas não percebiam essas diferenças. E após o pecado, eles começaram a enxergar essa diferença e começaram a ver que essas diferenças não eram boas. E até os dias de hoje nós vivemos isso. Passamos a ver que não é tão bom, que não era, eles passaram a ver que não era tão bom estar juntos. Sim. Por causa das diferenças. Perceba que até os dias de hoje isso acontece. As mulheres geralmente querem ficar na roda junto com as mulheres, o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. Por quê? Porque as diferenças são muito grandes e hoje elas são tidas como algo ruim e não como algo bom. Sim. Mas esse não foi o O plano plano de Deus. de Deus. Na realidade, eles perderam a consciência, né? Eles perderam a consciência dessas diferenças. Isso é que leva a nós termos conflitos por não termos a consciência correta de que somos diferentes de personalidade, diferentes de comportamentos, nós pensamos diferente, nós agimos de forma diferente e a perda dessa consciência leva justamente ao aumento dos conflitos. E nós não sabemos lidar com esses conflitos por não termos a consciência de que ela é diferente de mim, de que eu sou diferente dela e que eu penso e ajo de forma diferente. Então, nós vamos abordar sobre essas diferenças um pouquinho aqui com vocês. Eles viviam juntos e eram felizes por fazerem coisas juntos, não é? E conquistarem coisas juntos. Mas algo aconteceu, seus olhos se abriram e aquilo que era bom fazer junto passou a ser ruim fazerem juntos, não é? Então, eles começaram a ver que o perfil deles era diferente, o perfil comportamental é diferente verdade. do homem e da mulher. Então, essas diferenças se estendem até o dia de hoje. E ainda hoje, tantos anos se passaram, as famílias ainda estão com essa briga diária. E a pergunta é: por que ficamos nervosos ou frustrados com o sexo oposto? Por que ficamos nervosos ou frustrados com o sexo oposto? Porque esquecemos que existem essas diferenças. Esquecemos que essas verdades são importantes para que o casamento, o relacionamento pais e filhos, né, esses relacionamentos interpessoais sejam saudáveis. Né? Então, nós precisamos ter essa consciência de volta para que nós não fiquemos nervosos, né, ao lidar com a nossa esposa ou com os maridos, né? Não ficarmos frustrados e não receber, né, a resposta que nós esperávamos naquela situação. Né? É verdade. E nós esperamos, geralmente, que a nossa alma gêmea, né, ela seja parecido ou igual ao que nós somos. Esperamos sempre que o comportamento seja o mesmo, que a atitude seja a mesma. Desejamos que queira o que nós queremos. E isso, em se tratando da mulher, a mulher sempre deseja que o homem goste do que ela gosta, pense como ela pensa, não é? Que ele sinta o que ela sente. Uhum. E eu lembro de uma situação que uma esposa veio conversar comigo sobre a necessidade do seu casamento, do seu relacionamento. E no meio da conversa ela disse assim: eu queria que ele chorasse comigo. Eu queria que ele deitasse no meu colo. E aí eu olhava para ela e eu disse: meu pai, será que ela queria que ele fosse afeminado? Né? Porque ela queria que ele se comportasse como uma mulher naquele período mais sensível do mês. E aí eu disse: então você não queria casar com um homem, porque um homem de verdade,
Um homem com a sua hombridade intacta, ele não vai ter essas atitudes. Sim, é verdade. E aí eu não estou dizendo que homem não chora, que homem não tem sentimento, não é isso. Mas a atitude, o comportamento desse homem, mesmo que ele tenha esteja sentindo alguma coisa, mesmo que ele esteja, né, envolvido com a situação, o comportamento dele nunca vai ser igual ao da esposa. Sim, as expectativas das mulheres quanto às nossas reações, né, nunca serão compatíveis com as reações dela, com os sentimentos dela. Por quê? Porque nós temos uma estrutura emocional, uma estrutura mental, né? Nós temos uma estrutura de propósito de vida e uma estrutura física também, orgânica, que é completamente diferente da estrutura de uma mulher. E isso nos leva a ter um posicionamento, isso nos leva a ter uma atitude, isso nos leva a ter pensamentos, né, que vai contradizer as suas expectativas. Então, assim, deitar no colo da esposa para Para chorar, chorar. não faz parte das minhas características, né, como homem, né? Quando eu ministro para homens, né, nos congressos de homens, eu falo muito assim, usando esse exemplo, né, usando o exemplo do pó, de onde o homem foi gerado. O pó é o resíduo, né, de algo mais grosseiro, das pedras, das rochas, né, os atritos da rocha, isso gera o pó. E eu falo para os homens, eu falo assim, como é que está a sua mão? Olha a mão, olha a sua mão. Né? Aí ele fala assim, pô, minha mão tem calo. Né? A minha também tem calo. Né? E a gente olha a mão de uma mulher. Né? A mão de mulher, hoje em dia, algumas têm calo nas mãos, né? Mas não é o normal, a mulher ter calo nas mãos. Por que que os homens têm calo? Porque eles pegam nas coisas pesadas, eles pegam as coisas brutas, ele faz esforço, né? E por que que as mãos das mulheres não têm calos? Porque ela foi gerada no jardim, ela só pega em buquê de flores, ela Uau! só pega né, em rosas, Foi né? profundo, viu? Né? Então, essa diferença do ambiente é que define a nossa estrutura. Né? O homem foi projetado justamente por Deus para lavrar a terra, como nós lemos ali. Ele lavrar a terra, Sim. né? E cuidar da terra. Enquanto a mulher era ajudadora, ela molhava só as plantinhas, regava o jardim, né? Que coisa que mulher gosta de fazer, né? É. Então, E essa precisamos expectativa. comunicar amavelmente as nossas diferenças. Quando nós começamos a ter consciência dessas diferenças, né, voltar, recobrar essa consciência, nós precisamos agora comunicar essas diferenças de forma amável. Isso é que vai Sim. minimizar o impacto de discórdia, de conflitos dentro do relacionamento da família. Né? A gente comunicar essas diferenças de forma amável. Com certeza, até porque essa expectativa de que o outro se comporte como nós desejamos, ela sempre vai nos levar a repetidas frustrações, decepções. E aí a gente vê muitas famílias sofrendo com esse nível de decepção, porque está sempre esperando no outro aquilo que o outro não tem para dar, não é? Sim, Espera sim, um comportamento no outro que verdade. o outro não vai Corresponder. corresponder, não é? Então isso. E as mulheres, elas sempre esperam erroneamente que os homens sintam e se comuniquem, não é? E respondam da maneira que elas agem. Por exemplo, uma mulher faz. E eu vivi isso, viu? Eu vivi isso. A gente fala do que viveu. A gente faz uma mesa posta. Quando você faz uma mesa posta e convida uma amiga, ela vai dizer: ai, que lindo! Meu Deus, esse lenço, meu Deus, esse arranjo, meu Deus, aquele talher tá lindo, as flores, não sei o quê.
Se você chama o homem vai sentar na mesa e comer. Ele não vai dizer, ai, que lindo, ai, que fofo, ai, que coisa. Não, ele não vai fazer isso. Então, as nossas expectativas de que o homem tenha reações, e eu digo as nossas expectativas, falo como mulher, as nossas expectativas de que o homem tenha esse tipo de reação gera frustração. Então, o ideal é que você não espere que o Sim, homem tenha um comportamento semelhante ao seu em determinadas situações. é verdade. E isso também vale na relação do pai com a filha e também da mãe com o filho, né. Eu vejo lá em casa nós temos, Sim. um casal, e é interessante que a forma como eu me comunico com Ruth, né, e ela se comunica comigo, e em alguns detalhes a gente percebe que pode gerar um conflito, pode gerar ali já um problema de relacionamento, simplesmente por causa da diferença, né. Não porque é algo errado, algo que machucou, algo que ofendeu, não é isso. Às vezes, ali na cozinha, a gente vai sempre toma um café junto e tal, quando ela espera de mim uma resposta ou um sentimento a respeito de alguma coisa, e eu respondo àquela situação nas minhas características, transmite para ela, muitas vezes, que eu não dei muito valor, que eu não dei muita Uhum. importância. Então, na relação pais e filhos, também precisa, ter essa consciência de que o pai precisa transmitir para o coração da filha um sentimento daquilo que ela espera de forma amável, de Sim. forma respeitosa, né, considerando o sentimento dela, a sensibilidade dela. Como foi dito, né, pela apóstola, a mesa posta, né, está toda decorada, toda bem arrumada, né, mas o homem chega ali, ele senta, corta o pão, põe a manteiga, bota o queijo e dá aquela mordida e toma aquele gole de café, e ele já se levanta, ele vai embora, e ele não disse que a mesa estava bonita, ele não disse que a mesa estava agradável, não, ele apenas se alimentou, né. Então, isso não quer dizer que ele não deu importância, significa que nós perdemos a consciência de dar importância a essas coisas. Sim. E na maioria das vezes, o que acontece? A mulher, quando não vê esse comportamento, ela sai frustrada, justamente achando que não houve valorização do esforço feito, né? Sim, Valorização do esforço que foi feito. Então, quando nós temos esse conhecimento, é mais fácil explicar as coisas e conviver com essas diferenças. Quando nós temos a consciência, porque uma coisa é você andar inconsciente desse conhecimento. Quando você tem um conhecimento, sim. você sabe, ó, eu vou fazer, mas a reação dele não vai ser como eu espero. Aquela Uhum. reação, né, empolgante, entusiasta e assim, não vai ser. Então, o ideal é saber lidar com as diferenças. Verdade. E podemos ver agora um pouco dos comentários, né, do chat, né. Vamos. Quem Eita! está aí conosco Nailson agora? Souza, Ô, apóstolo apóstolo Nailson, Nailson, Fabi Aragão já está aí também, Deus abençoe, Fabi. Elieide, ó a irmã Rosália, glória a Deus, boa noite para vocês. Quem é que está ali? Aquele ali Amigo é a Andréia, Andréia Andréia, Bastos, em Andréia breve a Andréia vai Bastos. estar aqui cantando conosco, em nome de Jesus. Márcia Batista, muito edificante. Shalom, Márcia. Rita Maria, minha irmã, viu? Minha irmãzinha do coração, ó. Ô, Ritinha, um abraço para você aí em São Paulo, em Campinas, que É, maravilha. Márcia tá lá em Belo Horizonte, Ednésio de Jesus, uma virada de chave, é isso mesmo. A intenção é essa, Isso aí, fazer com que você Ednésio. assista o programa e tenha um insight, uma virada de chave, para que a sua vida seja transformada. Vamos lá? Vamos lá. Os homens, está aí na tela para você, os homens, pelas suas características, eles oferecem soluções práticas para as mulheres. E invalidam sentimentos.
Isso é normal, natural, isso faz parte da natureza do homem. O homem ele busca soluções práticas, ele não fica dando voltas, né, para resolver as coisas, né? E quando nós somos práticos demais, nós somos menos sensíveis. Uhum. Quando nós somos muito racionais, nós somos menos sentimental, menos emocional. Porque nós tomamos atitudes pela razão. E esse excesso de razão, essa forma de lidar com as coisas e com as pessoas de forma prática, invalida os sentimentos das mulheres. E aí começam os problemas, né? Porque eu estou pensando na solução, eu estou pensando em resolver aquela questão. E a minha proposta e a minha solução naquela hora, né, vai de encontro àquilo que ela espera, o sentimento que ela espera. E isso é o problema. É, é um problema seríssimo, um problema muito sério. E com certeza para melhorar as relações entre os gêneros, né, entre os sexos, é necessário que haja uma compreensão das nossas diferenças, não é verdade? E enquanto as mulheres oferecem, tem um texto aqui que a gente lê, enquanto as mulheres oferecem conselhos e orientações não solicitadas, isso é um Problema. problema. Nós mulheres já temos o hábito de, quando enxergamos as situações, nós já vamos dando conselho, nós já vamos entrando, querendo falar, querendo dar instrução, e isso às vezes é um problema, porque o homem nem sempre está aberto para receber esse conselho no momento em que você está querendo oferecê-lo. É verdade. E a reclamação mais frequente entre homens, né, os homens que eu tenho acompanhado, que eu tenho ministrado, a gente tem conversado, né, é que elas sempre estão querendo mudá-lo, né? As esposas sempre estão querendo melhorar os seus maridos, sempre estão querendo consertar eles em alguma coisa. É desse jeito. E essas atitudes, né, que faz parte do perfil das mulheres, né, essa expectativa de que eles sejam mais sentimentais, né, que eles tenham mais sensibilidades, transmite para nós homens que nós sempre estamos com defeito, sempre estamos quebrados, tem que consertar. Eu estou quebrado em quê? Estou quebrado em qual área? Não é? Então, eh, essa expectativa, né, das mulheres em consertar os homens, em consertar seus maridos, transmite para nós inconscientemente que nós temos defeito, E que são inadequados. somos É. inadequados. E aí as nossas reações, que muitas vezes são reações lá do pó, lá do deserto, né, reações daquela região árida, né, aí vem ao encontro das expectativas delas de receber uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Então, o senso de si mesmo de um homem é definido pela sua habilidade em alcançar resultados. Então, o meu senso de valor, o meu senso é definido, pelas minhas habilidades, pela minha capacidade de alcançar resultados. Por quê? Eu sou prático. Eu busco isso na praticidade da vida. E eu não estou muito olhando para o sentimento que aquela situação possa me envolver, porque eu busco o resultado. O homem, ele foi colocado no jardim para governar, para dominar, para exercer governo. Então, o homem ali ele já começou a exercer o seu propósito muito prático, né? Então, ele não estava olhando se a flor era cheirosa, se a flor era vermelha ou era amarela, né? Ele estava exercendo a missão que foi dada para ele. Sim. E muitas vezes nós, por causa do esquecimento, da amnésia, né? Aquela amnésia que fez com que a gente esquecesse essas diferenças
que nós precisamos respeitar essas diferenças e transmiti-las de forma amável. Isso leva aos problemas no relacionamento. Com certeza. Já o senso de si mesma de uma mulher é definido pelos seus sentimentos e pela qualidade dos seus relacionamentos. É completamente diferente. É como se fosse água e óleo. Sim, é verdade. Completamente diferente. Por quê? Porque tudo e aí o apóstolo falou do jardim, tudo no jardim reflete os valores de uma mulher. Mulheres, elas estão atentas aos sentimentos, mulheres são sensíveis, mulheres, ou pelo menos devem ser, né? Sim, sim. Que aí a gente está falando Faz da parte regra, das as exceções, características. não é? É, Então, a docilidade, a amabilidade, e tudo isso está envolvido no coração da mulher. A mulher se completa com essa realidade, não é? Então, tudo isso reflete os valores. O jardim reflete o que uma mulher é. sim, Nossa, quando a gente para pensar nisso de forma profunda, como Deus foi perfeito na criação, não é verdade? verdade, é verdade. Então, elas não estão preocupadas em construir viaduto, mulher não está preocupada em grandes acontecimentos. Mulheres, elas se realizam em coisas pequenas, em coisas simples, não é? Ela está sempre vendo o outro lado, não é? Ela está vendo a questão do relacionamento, da harmonia, da comunhão. A mulher tem prazer nisso, ou pelo menos deve ter prazer nisso, não é? Verdade. Então, para as mulheres, os relacionamentos, eles são mais importantes, muito mais importantes do que o trabalho, do que a tecnologia, do que qualquer outra coisa. Mulher, o coração dela está ligado, é fortalecido em relacionamentos. É verdade. E os homens precisam se lembrar que as mulheres falam sobre problemas para se aproximar do marido. Os homens falam de problemas para buscar soluções, né? Mas as mulheres não. Elas falam de problemas com eles, conosco, para se aproximar dele, não para buscar soluções práticas. E muitas vezes nós respondemos a esse início de relacionamento, esse início de contato, essa busca que ela tem de se aproximar, porque nós só chegamos falando dos problemas do dia a dia. Então, ela aproveita os problemas de todo dia para tentar se aproximar do seu marido, para gerar um diálogo, né? Para gerar um diálogo. E nós, equivocadamente, nós queremos já dar a solução, né? Apresentar o caminho para a solução desse problema. E ela não está querendo, de primeira mão, o caminho. Ela está querendo uma conversa, ela Na está verdade, ela quer querendo falar dos seus sentimentos. A falar mulher dos seus é sentimentos. bem isso. A mulher quer falar dos seus sentimentos, a mulher quer ter abertura com o seu marido para falar do seu coração. Então, é uma comunicação que não se encontram até Sim, descobrirmos que há diferenças. Por quê? A gente está falando aqui das diferenças, mas hoje o apóstolo consegue elogiar uma mesa. Por quê? Porque ele entende que há uma necessidade em mim. Nós estamos falando da diferença aqui, não é para você agarrar essa verdade e sair argumentando, nós somos diferentes, você pensa de um jeito, eu penso de outro. Não. É para que a gente consiga fazer das diferenças um elo de ligação e não um elo de separação. sim, é Porque verdade. quando nós descobrimos sobre esse assunto, quando nós aprendemos sobre isso, nós começamos a nos esforçar. Eu comecei a me esforçar para falar uma linguagem que o abençoe, né? Sim, Entender o seu comportamento como homem e dentro desse comportamento, desse universo masculino que é completamente diferente do universo feminino, eu entender como que eu vou me encaixar nesse mundo, como que eu vou me encaixar nesse padrão, nesse perfil comportamental, como que eu vou auxiliá-lo, né? Porque se o papel da mulher é ser o auxílio, a ajuda, a presença, de que forma eu vou fazer se
usando o meu perfil comportamental e as minhas características femininas, que fora dado pelo Senhor, afronta ele. Então, qual é o caminho que eu devo percorrer? Então, é um assunto muito sério e que, se nós entendermos que esse assunto está sendo trazido não para criar uma resistência no sentido de, olha, eu sou diferente de você, você é diferente de mim, vamos andar em casas separados, moramos juntos, porém separados. Não, Não é isso. Hoje eu consigo acessar o mundo masculino dele, hoje eu consigo entender como ele pensa e, assim, corresponder em algumas áreas. É claro que e aí a gente pode tocar também na questão da luta pela igualdade. Sim, que Homem hoje tem e mulher sido... nunca serão iguais. Nunca seremos Por iguais. quê? Porque as diferenças que existem entre eles foram feitas pelo próprio Deus que os criou. Sim. Apenas essas diferenças, antes do pecado, não depreciava um ao outro. Porque hoje as diferenças são usadas até como depreciação. As pessoas pegam, e isso é muito comum no mundo feminino. Às vezes, você vai num salão de beleza, não digo o meu salão de beleza, porque graças a Deus a minha cabeleireira é serva de Deus. Um beijo, Daci. Ela vai nos assistir. Então, você vê mulheres falando das características dos homens de uma forma tão pejorativa, Sim, tão depreciativa, tão escandalosa, como se o homem fosse mesmo aquele ser repugnante. E, na verdade, não é para ser assim. Essas diferenças que Deus colocou no homem e na mulher era para funcionar como uma engrenagem, o motor perfeito. Aquilo que falta em mim sobra nele, aquilo que sobra nele, aquilo que sobra em mim falta nele. E quando a gente casa, isso fica bom, viu? É verdade. Fica bom. E aproveitando, eu vou trazer em breve aqui um programa exclusivo para os maridos, exclusivo para homens. Sim. Vou trazer alguns homens que trabalhamos muito na questão da hombridade, né? E a gente tem um bate-papo aqui, né? Homens que saíram do pó, né? Homens que saíram do pó. Nós vamos ter um bate-papo. A apóstola Deus já teve um momento com as mulheres, inclusive então... Ive e Nathalie assistindo a gente. Maravilha, beijão, maravilha. Ívida. Então eu trarei aqui alguns homens para a gente... Só podemos mudar nós mesmos, isso mesmo. Para a gente ter um bate-bola aqui, muito legal, esclarecer algumas coisas, principalmente não referente a nós homens apenas, mas referente a elas, tá? E dentro desse assunto que nós estamos abordando aqui, é importante que os maridos aprendam a ouvir a esposa e a filha em casa com o coração, né? Nós precisamos aprender a ouvir com o coração o que elas têm a dizer. E ouvir com o coração é diferente que ouvir com seus ouvidos. Porque se você ouve o que elas estão dizendo apenas com os ouvidos, você vai processar apenas na mente. E você vai ser muito racional em responder aquele argumento ou aquela necessidade. Então, quando você aprende a ouvir com o coração, muda tudo. As coisas começam a mudar. E em falar em mudar, a pergunta que está na tela é possível mudar? É possível que o homem mude? É possível que a mulher mude para que o relacionamento se torne saudável, se torne harmonioso, se torne equilibrado? É possível encontrar mudanças nesse nível de diferenças, né, que nós temos? Com certeza. Algumas pessoas são ensináveis, treináveis, outras não são. Outras não são. E aqui eu posso testemunhar que é possível ver mudança, sim, porque eu vejo essa mudança em você hoje. Que amo maravilha. Isso. É muito bom olhar e ver o seu antes e o depois desses ensinamentos que nós fomos submetidos, de tudo que nós aprendemos, porque você era um homem duro, não é? Sim, E eu hoje, era rude. E hoje eu percebo a sua sensibilidade,
a sua amabilidade, o seu jeito de contornar algumas situações, não é? Então, é possível mudar. Sim. Se mudou meu marido, que eu achava que era impossível, pode mudar qualquer homem. Existe uma grande distância entre compreender e fazer. Existe uma grande distância entre ouvir e praticar. É isso mesmo. Nós sabemos que temos diferenças. Aqui no nosso consciente, nós sabemos que somos diferentes delas. E nós sabemos que nós precisamos mudar o comportamento, mudar as atitudes. Nós sabemos que precisamos. Sim. Mas há uma distância entre você saber e você praticar. Entre você conhecer que precisa mudar e ter atitude para a mudança. Sim. Então, é preciso coragem, né, para que você mude. Eu tive que ter coragem para mudar. Com certeza. Né? Eu não perdi as minhas características. Né? Não. Eu não perdi a minha essência. Né? Apenas eu aprendi a ser, como no curso de hombridade nós ensinamos, enérgico, mas amoroso. Né? Enérgico, né? Eu não perdi a minha energia. Não é ignorância, não é grosseria, é energia. Né? Eu sou enérgico nas decisões, sou enérgico nas minhas colocações, mas eu sou amoroso também nessas colocações e nessas decisões. Sim. E quando eu agrego esse valor, né, da sensibilidade, de ouvir o coração para responder às necessidades do coração, né, isso eu faço sem ferir. Né? Com certeza. Sem ferir, sem machucar tanto a minha esposa quanto a minha filha. Sim. Né? E uma mudança, ela só pode ser considerada mudança depois que alguma coisa muda de verdade. Então, a gente não pode contar com aquilo que a gente ainda não experimentou. Então, eu dizer assim, eu vou mudar nisso. Porque quantas tem gente, vezes? Tem famílias que tanto o marido quanto a esposa, eles vivem de promessas de mudanças. Eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas, na real, na hora que a prova chega, o comportamento continua sendo o mesmo. Então, uma mudança só pode ser considerada mudança depois que alguma coisa, não é? Depois que alguma coisa muda. Passa por esse processo mesmo de mudança. Sim. Você olha e diz, era assim, hoje não é mais. Então... E a pergunta é, você marido, você pai, em que você precisa mudar? Qual é a atitude, quais são as mudanças que você precisa tomar para que o seu relacionamento volte a ser saudável? Você está disposto a mudar? Ou os seus conceitos, os seus valores, aquilo que você estabelece como uma lei dentro da sua casa, não é fundamentado naquilo que você acredita, nas suas crenças? Até quando você vai continuar com essa rigidez, né, com essa dureza que faz parte do ambiente que nós fomos gerados? Coração endurecido. Eu tinha um coração de pedra. Né? Meu coração era de pedra, meu coração era endurecido. Né? E eu tive que começar a abrir mão de muitas coisas minhas, internas, muitos conceitos, né? As leis mentais que eu estabelecia para os meus padrões de vida. Né? E eu tive que mudar essas leis. Né? Eu tive que ser flexível nessas leis, né? Para que o meu padrão, né, de homem, o meu padrão de marido, o meu padrão de pai, não fosse tão nocivo, porque eu era um marido nocivo, eu era um pai nocivo, porque eu estabelecia um padrão pelas minhas características. E isso é necessário que todo homem que queira enfrentar uma melhora no seu casamento, eu digo para você, se você quer mudança na sua casa, mude você primeiro. Com certeza. Se você quer mudar os sentimentos dentro da sua casa,
mude você primeiro. Comece por você e você vai perceber que tudo vai mudar a partir da sua decisão de mudar. Por quê? Porque amar requer disciplina. Com certeza. Amor sem disciplina não é amor, né? Então, se você ama a sua esposa, ama seus filhos, esse amor vai requerer de você uma disciplina. Sim. E ser disciplinado é isso, né? Disciplina é corrigir, né? Disciplina é ajustar. Então, o amor vai nos ajustar. O amor vai cobrar de mim ajuste, disciplina, para que eu faça a minha esposa feliz e eu faça meus filhos felizes. Meu Deus, que forte isso. Mas é uma verdade tão poderosa que, se você que está nos assistindo, você abrir seu coração, você pode mudar a sua vida a partir dessa palavra. É muito forte. Amar requer disciplina. E muitas vezes nós podemos amar aquilo que nos destrói e destruir aquilo que nós amamos. Amar o que nos destrói e destruir o que amamos, por falta de disciplina e por não perceber esses insights que nós estamos dando para você aqui, por não saber lidar com as diferenças e por muitos outros motivos que, se a gente for esmiuçar aqui, o podcast vai levar horas, mas muitos estão amando aquilo que destrói sua vida, sua família, destrói várias áreas da sua vida e estão destruindo aqueles que o amam. Que o amam. Verdade. No processo da mudança, nós não precisamos deixar as nossas características do pó. Não precisamos deixar, as mulheres não precisam deixar as características do jardim. Do jardim. Não. Precisamos ter consciência dessas características e ter domínio sobre elas, ter controle sobre elas. Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim, disse: dominai sobre todas as coisas. Todas as coisas, para mim, são todas as coisas. Uhum. E engloba os meus sentimentos, engloba os meus pensamentos. Tem a ver com aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Então, eu tenho que ter domínio de mim mesmo. Eu tenho que ter domínio daquilo que eu sinto, daquilo que eu pratico, daquilo que eu acho. Então, você não precisa abrir mão das características. Você não vai deixar de ser quem você é. Apenas você vai ter consciência de que parte do seu ser não coopera para o desenvolvimento da família, né? Áreas do seu coração, áreas da sua mente não são tão saudáveis para ter harmonia no seu lar. Então, não deixe de ser quem você é. Apenas reconheça quem ela é, o que ela espera, né? Ela foi gerada no jardim e espera de você flores e não pedras do deserto. Você hoje está inspirado. Hoje estou esperando. Uau! Na verdade, queridos, a gente pode resumir um pouco de tudo que nós falamos até aqui. É que nós precisamos ter características de Cristo. É onde nós somos regenerados. É Cristo que tem tudo que nós precisamos alcançar. E uma das coisas que fez com que o meu marido fosse transformado para mim e eu fosse transformada para ele foi justamente identificar as características de Cristo e trazer essas características e evidenciar essas características de Cristo em nós. Porque não há como viver o evangelho sem evidenciar quem é Cristo. E isso começa dentro da nossa casa. Você precisa começar a ser crente dentro de casa. Porque o cristianismo não pode ser considerado um esquema de doutrinas humanas. Você não pode isso, você pode aquilo, não pode aquilo. Não, é você evidenciar Cristo no seu andar, no seu falar, nas suas reações, nas suas atitudes, na sua forma de pensar, no trato com as pessoas que você ama, que estão dentro da sua casa, que estão perto de você. É você trazer as características de Cristo para o seu perfil comportamental. Uhum.
Tem uma frase muito importante no curso de hombridade, diz assim, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Então, quando a vida de Jesus se manifesta em uma pessoa, né, essa pessoa muda a sua personalidade e o seu caráter. Então, quando Jesus manifesta, né, a vida dele em mim, a minha personalidade, o meu caráter são transformados. Transformado em quê? Transformado em semelhança ao caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é o que toda esposa e toda mulher e toda filha e todo filho espera do seu pai, espera do seu marido. Com O certeza. caráter de Cristo nele. Então, eu deixo, né, para você, homem, para você, marido, busque se assemelhar a Cristo. E não estou falando de você buscar uma vida religiosa, porque se religião transformasse pessoas, nós temos mais de 50 mil religiões no mundo. É verdade. E Os essas presídios estão 50 cheios. e essas religiões não transformaram o mundo, muito pelo contrário, né? Mas se você quer ser transformado, seja transformado, né, pelo caráter de Cristo. E tem um texto aqui em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis, está dizendo assim, ó, saia da forma. Saia da forma deste mundo. O padrão Saia do desse mundo. padrão, Sim. justamente, apóstola. Sim. Saia desse padrão, o padrão deste mundo. Saia dessa forma. Você não precisa estar conformado a vida toda. Você não precisa seguir essa forma que lhe colocaram, que o mundo nos colocou. Mas se nós queremos ser transformados, a palavra diz: seja transformado pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, transforme o seu entendimento, transforme a sua forma de pensar, transforme a sua forma de ver as coisas. Então, quando você consegue renovar o seu entendimento, o que é renovar? É trazer coisas novas. Sim. Renovar é tornar novo. Torne novo o seu Tornar a ser pensamento novo, a isso respeito da sua mesmo. esposa. Torne novo o seu pensamento a respeito dos seus filhos. Sim. Renove esse entendimento sobre a sua família. Renove esse entendimento sobre a sua casa. E certamente o que está escrito ali, você vai experimentar, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Então, é possível mudar. É possível ser transformado. É possível ter uma família melhor. Com Quando nós certeza. começamos a respeitar as diferenças dentro da nossa casa. Não somos réplicas, nós não somos feitos em série, nós somos exclusivos, Sim. temos individualidade. Sim. E respeitar a individualidade da minha esposa e ela respeitar a minha individualidade, as minhas características, é que nos faz estar mais Sim, unidos, sim. né? Mais juntos e mais comprometidos um com o outro. Sim. É maravilhoso quando a gente percebe que nós melhoramos como pessoa. Eu quando olho para trás, eu vejo a Deja do passado e vejo a Deja de hoje, como é bom, como eu me alegro por saber que a presença de Cristo na minha vida me modelou, me tirou da forma, do padrão. Às vezes, e aí eu estou falando de uma forma muito prática, né? Sim. Da realidade, do dia a dia. Às vezes, quando eu me deparo no meio de uma roda de mulheres conversando alguns assuntos e etc., quando elas entram
na forma que o mundo está, que elas falam dos homens, da forma como o mundo instruiu, que homem é tudo igual, que homem é tudo um banana, que homem é tudo frouxo, que homem é assim assado, eu não consigo me sentir parte. E por que eu não me sinto parte? Eu não sou um ET, eu sou. Né? Mas eu não me sinto parte. Por que eu não me sinto parte? Porque eu saí da forma, eu saí desse padrão de pensamento. Essa não é mais a minha forma de pensar. Eu não consigo olhar para a figura masculina e enxergá-lo dessa mesma forma. Então, eu quero dizer para você que nos assiste, chega de depreciação por causa das diferenças. Você Sim. pode sair desse sistema em que você foi inserido e começar a olhar para o sexo oposto de forma diferente, de forma a entender que ser diferente não é ser inferior, porque é assim que está sendo Uhum. tratado, tanto da parte masculina. Às vezes a gente vê os homens hoje depreciando. Aí você olha para as músicas que são cantadas hoje, Sim, é que verdade. depreciam a mulher como se ela fosse um qualquer coisinha. E algumas ainda se dão o desprazer de dançar essas músicas, que depreciam a figura feminina, que depreciam, que desvaloriza tudo que ela é e tudo que ela faz, Sim. não é? E algumas ainda, por falta de conhecimento, por estarem na forma que nós estamos falando aqui, nessa forma de pensamento, nesse padrão de pensamento, elas se sujeitam a estar se requebrando, ouvindo uma música que deprecia ela como Sim. mulher. Então, eu acredito que chegou um tempo que Deus está nos chamando, está chamando você. Porque se você não estivesse sendo chamado por Deus, você não estaria assistindo essa live aqui agora. Deus está chamando você para um tempo de mudança, para um tempo de transformação, para Aleluia. um tempo de respeito mútuo dentro da sua casa, para um tempo de valorização e, por que não, fazer elogios, valorizar aquilo que você sempre viu, talvez como um defeito no seu marido, na sua esposa. Então você pode sair da forma, você pode fazer diferente, você pode ouvir nossa instrução. Estamos falando de algo que aconteceu conosco, dentro da nossa casa, no nosso caráter, no nosso posicionamento, na nossa família. Nós vivemos transformação. E hoje, aquilo que nós estamos dizendo para você é aquilo que funcionou e funciona até os dias de hoje dentro da nossa casa. É Não é, verdade. marido? Graças a Deus, graças a Deus. E estamos chegando, né, Os ao, ao finalzinho. Vamos estar orando por vocês, pelas famílias. Mas antes, né, vamos ver se tem mais algum Tem comentário muitos. relevante aqui. Temos muitos comentários. Nós vimos ali, Juliane Feipel colocou: "Vejo mudanças", foi um pouco mais para cima, mas eu li. "Vejo mudanças nos meus filhos". Ivna colocou: "Vejo mudança no meu marido". E que mudança é essa? O caráter de Cristo chegou na sua casa, né? A hombridade de Cristo, quando é refletida, ela provoca mudança na nossa casa. Então nós temos É aqui também, verdade. Fabi, que colocou: "Amém, aleluia, renovar, tornar novo, eu creio". E é isso aí. Que maravilha, né? Chegamos ao final do nosso 8º episódio Sim, do Pod Family, lembrando, né, das diferenças. Então, sim, o programa hoje foi para você lembrar das suas diferenças, lembrar da sim, diferença do seu cônjuge e saber que pode conviver com essas diferenças. sim, E é por causa delas que nós estamos juntos. Essas diferenças nos unem, essas diferenças nos completam, essas diferenças nos faz acreditar mais no nosso futuro, porque o seu futuro você não constrói hoje. O seu futuro você projeta, né, convivendo um com o outro. O meu futuro está relacionado àquilo que eu e minha esposa planejamos, sonhamos, e se não houver acordo entre nós, como que nós vamos caminhar juntos para o futuro? com certeza. Então, eu creio que as diferenças dela, que eu já conheço, né, todas, não me surpreendo mais,
né? Não E sofro como é mais. bom, né? E como é bom essas diferenças hoje, a gente falar delas sem dor, Sim, porque antes doía muito quando a gente não entendia que não era uma pirraça, porque às vezes a gente achava, né? Eu mesmo já várias vezes julguei meu marido como pirracento, como homem ruim. Por quê? Porque eu não sabia que aquilo ali não era para me pirraçar, era simplesmente uma forma diferente de reagir. Então, como é leve hoje, como é suave a gente lidar com essas diferenças sem ressentimentos, sem dores, sem mazelas, né? verdade. Então é muito bom. Mas eu quero falar de um assunto importante também. Você que está nos assistindo, aqui nesse livro que eu escrevi e lancei esse ano, Mulheres Poderosas, também um curso lançado no Brasil para mulheres, para edificação de mulheres, você vai ter muito desse conteúdo transformador para a sua vida. Você vai ter aqui, inclusive, esse tema que nós estamos abordando hoje sobre as diferenças. Nós falamos logo no primeiro capítulo, né, que fala da criação do homem e da mulher, que Sim, o homem verdade. foi criado do pó da terra e a mulher foi criada do osso. E a importância, e aqui no livro eu trago uma profundidade muito grande sobre o conhecimento do osso. Uhum. Por que que Deus teve essa grande ideia de criar a mulher do osso e dentro do jardim, não é? Então, nós temos características assim diferentes, incríveis, que precisam ser observadas e valorizadas. Então, eu encorajo você, adquira o seu exemplar, Mulheres Poderosas, e você pode também participar de uma turma do curso Mulheres a Serviço de Deus. Você só precisa entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Em janeiro, nós já vamos estar dando início a novas turmas do curso Mulheres Poderosas e você pode estar conosco sendo uma aluna do curso Mulheres Poderosas. Eu encorajo você a participar. Eu tenho lido esse livro, né? Na realidade, fiquei muito focado em ler porque são muitas verdades, muitos princípios importantes, né, para a nossa vida. Então, o livro Mulheres Poderosas não é só para as mulheres. Eu fiz uma leitura do livro e percebi que nós, homens, podemos ler esse livro e nos encaixar nele, porque ele fala de princípios, ele fala de valores espirituais, né, para que uma pessoa seja poderosa ou poderoso em Deus. Sim, sim. E tem um livro que está chegando, daqui a um tempo vai ser lançado, é a versão masculina da Mulheres a Serviço de Deus, Sim, que é homens a Homens serviço a de Serviço Deus. de Deus, né? Já está pronto, está no processo de correção e você terá também essa bênção para fazer a casadinha, o homem e a Sim, mulher, né, lendo esses materiais. sim, poderoso. Eu quero abrir um parêntese aqui para agradecer a boutique Dona Maria. Tá vendo essa blusinha linda que eu estou vestindo? Ó, Está linda uma mesmo. loja, uma loja linda, fofa. Cadê? Será que dá para aqui, Dona Linda Boutique. Eu disse a ela que eu ia falar e tô cumprindo com a minha palavra. Mostra de novo? Ok, produção. Aqui. Essa loja é uma loja fofa de uma serva de Deus, Dona Maria Boutique. Roupas lindas para mulheres, tá certo? Aparece lá. E os maridos passem lá para Os comprar, maridos, para por dar de favor, viu? presente às suas Vou esposas. te dar o endereço direitinho, viu, marido? Dê sim, pode dar que eu vou chegar lá. E dia 28 é seu aniversário, então eu quero, não é, o Hum, endereço mesmo, dia 28 agora é o seu aniversário, vou fazer cinquentão. 50 anos. Irmãos, demorou 30, Cinquentão 33 anos para eu poder ter uma mulher de de 50 50. anos. Nós começamos o relacionamento, ela estava com 17, ia fazer Ia fazer 18 anos. 18. Né? Então, hoje, estamos vivendo esse tempo, por isso que compartilhamos com vocês esses princípios, essas experiências, essas Sim, vitórias que nós tivemos, porque caminhamos uma estrada juntos, sim. não desistimos, nem ela voltou atrás, nem eu voltei atrás. Acreditamos que chegaríamos juntos no final dessa estrada e hoje nós estamos aqui. Né? Então,
Parabéns, né? Ainda Parabéns falta antecipado. antecipado. Seu presente está chegando. Cinquentona. Agora eu sou uma mulher de 50, minha gente. Sexta-feira. Bom, se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Isso. Né? Deixe o seu comentário, siga o nosso canal, siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, Fabi, aperte o também sininho, amo, Fabi. né? Nos ajude a compartilhar, né, esses conteúdos com aquelas pessoas que precisam. Você é a ponte, né? Você é a ponte. Nos ajude a atravessar para o outro lado. E nós chegaremos muito mais longe com a sua ajuda. Então, agradecemos a sua companhia e agradecemos a sua audiência. Sim. E nós vamos agora assistir aqui os nossos colaboradores. Sim. E logo em seguida nós vamos fazer uma oração pela sua família. Sim, queremos agradecer antes do comercial, queremos agradecer ao Ponto Outdoor, que é um parceiro, assim, tão maravilhoso, né? Nossa querida Ivna. Então, tá lá na Bonocô, um outdoor lindo do nosso Pod Family. Então, nós queremos agradecer e recomendar para você que deseja divulgar sua empresa e fazer expandir o seu negócio. Sim, verdade. Com a Ponto Outdoor. Maravilha. Obrigado aí a Ponto Outdoor. Vamos lá. Sua empresa está um caos financeiro? Possivelmente seriam por esses 3 motivos. Não saber exatamente quais são os seus lucros e suas despesas. Dificuldade em manter as suas obrigações fiscais em dias. Dificuldade de manter um fluxo de caixa organizado. Se você se identificou, você precisa de um contador. Entre agora em contato com um dos nossos especialistas. Sim, essa caneca tem um QR Code, mas o que ela entrega é um encontro com Deus. No meio da pressa, a gente se desconecta do essencial. Foi pensando em momentos de conexão e fé que nasceu a linha especial Amanhecer com Deus. Com um toque, o devocional do dia se abre. É rápido, leve e transforma sua manhã. Devocionais inspirados em temas como paz, gratidão, força, esperança e amor. Direto para sua alma. Para você ou para quem você ama. Um presente que transforma. Escolha a sua favorita e viva experiências de fé todos os dias. Maravilha. Retornamos aqui, vamos agora para o nosso tempo de oração, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelo seu casamento. E se você está com seu cônjuge, se você está com seus filhos, seria um momento importante de vocês darem as mãos, deixando de lado as diferenças e vamos orar uns pelos outros. Deixem de lado as diferenças. Importante esse momento. Ah, Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom. Sim, Deus. Porque a tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Aleluias. Tua palavra diz que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguiriam todos os dias das nossas vidas. Sim, e hoje Senhor. Nós podemos ver o resultado dessa misericórdia, dessa bondade. Porque nós fomos transformados, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós fomos impactados, nós fomos, Senhor, virados pelo avesso. Sim, Deus. E refeitos pelo Senhor. Regenerados. Obrigada pela obra que o Senhor fez em nossas casas, em nossas famílias. Muitos aqui que nos assistem, nós sabemos que já viveram essa restauração. Sim, Deus. E nós oramos, ó Pai, pedindo para que o Senhor continue a trabalhar nas famílias que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Pai, eu oro para que as diferenças, elas não sejam mais um motivo de separação. Elas não sejam mais um motivo de depreciação, um motivo de contenda, um motivo Senhor. de guerra dentro das famílias. Pai, eu oro para que cada família que nos assiste, que elas possam, Pai, entender essas diferenças. Sim, e Senhor. possam, ó Pai, através da Tua palavra, através do conhecimento da Tua palavra, que eles possam se amar mutuamente. Que eles Aleluia. possam, ó Pai, usar as diferenças como
objeto de crescimento, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que as famílias que nos assistem, Senhor, elas vivam um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Aleluia. Não apenas com um sistema religioso, Sim, Deus. mas que elas possam ter um encontro com o caráter transformador Glórias do Senhor. ao teu nome, Eu Jesus. oro em nome de Jesus, ó Pai, que assim como o Senhor entrou nas nossas Aleluias. vidas e transformou os nossos corações que eram endurecidos, Uhum. empedernidos, Senhor, da mesma forma que o Senhor Faz isso, transformou Senhor. meu marido, me transformou também para ele, Aleluia. que o Senhor transforme as famílias que nos assistem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Pai, ver as famílias vivendo a comunhão, vivendo o cumprimento das tuas promessas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos testemunhar da presença do teu Espírito dentro das nossas casas. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Que cada família que nos assiste, Pai, possam viver libertação, restauração e também restituição Em da nome parte de do Jesus. Senhor. Que tudo aquilo que o nome inimigo, de porventura, Jesus. tenha planejado contra essas famílias, Hum. que seja dissipado os planos do inimigo, Em nome do que Senhor seja Jesus. desfeito os planos de Satanás contra essas Cancelados, famílias. anulados. Nós cancelamos, nós anulamos, decretamos falência de todo o projeto do inimigo Sim, contra Deus. essas famílias. E, Pai, que o teu povo, que a tua igreja, que essas famílias que nos assistem, elas possam, Pai, experimentar da presença doce, suave, grandiosa e graciosa do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui ministrando a tua palavra e que essa palavra, Senhor, o teu Espírito sopre para muitas e muitas Em e nome de muitas Jesus. famílias, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E graças Amém. a Deus. Amém. Deus Me abençoe perguntaram você. esses dias por que nós estamos fazendo esse programa. E eu respondi, porque nós acreditamos na família. Nós acreditamos na família. Nós acreditamos na sua família. Nós acreditamos na família. Esse é o motivo que nós estamos fazendo esse programa. Porque nós acreditamos na família. E se você acredita na família, junto conosco, nos ajude, né? Nos ajude a divulgar, faça a sua cooperação, a sua contribuição, né? É muito importante para que a gente possa avançar mais com esse programa, para a gente manter esse programa. A sua ajuda é necessária. Sim. Juntos podemos ir muito mais longe. Sim. E chegamos até aqui, com a ajuda de poucas pessoas, mas chegamos até aqui. Mas para que a gente dê continuidade, que a gente chegue mais longe, atinja lugares longínquos, famílias que estão chorando, se destruindo, né? Destruindo aqueles que amam e amando aquilo que lhe destrói. Nós precisamos chegar com uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, e você pode ser esse instrumento Sim. que impulsione esse programa a chegar nesses lugares. Sim, verdade. Então, faça a sua contribuição, a sua ajuda, será muito bem-vinda. A chave Pix está aí na sua tela. Isso, a chave Pix está aí na tela, você pode copiar e fazer o seu Pix do valor que vier no seu coração. Não se preocupe com isso. Eu creio que a sua atitude vale mais do que o valor financeiro. Verdade. É a sua atitude, a sua disposição de fazer, a sua disposição de ajudar. Então, nos ajude para que a gente possa levar esse programa mais adiante. Tá bom? Amém, amém. Muito obrigado. Chegamos aqui até o final. Eita, que os comentários ali, ó, ainda tem, viu? Sim, eu vivo essa restauração. Somos gratos primeiro a Deus e ao casal Apóstolo Roque e Deja Soares, que nos instruiu durante muitos anos. Gratidão. Maravilha, Ednésio. Eu gosto de chamar Ednésio de Dinho. Maravilha, Dinho. Você é um amigo, um irmão muito querido. Abraço, Magnólia. Recomendo essa leitura, principalmente o curso. Eita, glória! Glória a Deus. Ivna Rego.
Maravilha. E é isso aí. Muito Ficamos obrigada aqui. a todos. Deus abençoe você. Deus Um abençoe. beijo no seu coração. Shalom, shalom. Shalom. Tchau, tchau.